Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé. Mais uma vez estamos em devoção, reflexão e hoje, de modo especial, queremos refletir sobre o Salmo 116, destacando o versículo 12, onde o salmista diz: "Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?" Temos algo a agradecer a Deus, mesmo na pandemia, mesmo na dificuldade, podemos viver uma vida de gratidão. Esta é a nossa reflexão para o dia de hoje. Invoquemos o nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos por este momento de reflexão na Tua Palavra e te pedimos que Tu nos abençoe e console com o Teu amor, com a Tua bondade, principalmente nos purificando de todos os nossos pecados que também confessamos diante de Ti. Sabemos que a nossa vida, ela depende da Tua graça acolhedora que está revelada em Cristo Jesus. Ajuda-nos hoje e sempre a andarmos em fé verdadeira, para que através dele possamos viver uma vida de arrependimento, bem como uma vida santificada pelo Teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus nós oramos. Fica conosco, abençoa este momento. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Na, 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 na. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Nossa reflexão para o dia de hoje está baseada, portanto, no Salmo 116. E hoje eu tenho um desafio para você, até para depois acompanharmos a meditação. Se você não está ainda com a sua Bíblia em mãos, pode assim fazê-la, pode buscá-la. Se você prefere acompanhar no aplicativo, também pode já abrir, pois depois nós vamos precisar, a fim de irmos acompanhando todo o nosso estudo. O Salmo diz assim: "Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos
eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo e sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Que a paz e o amor de Cristo estejam com todos nós, queridos irmãos e irmãs. Amém. Certamente o Salmo 116 é um desafio para a atualidade. O salmista, ele olha para Deus como o único recurso de socorro e de salvação. Principalmente quando ele olha para a própria morte. Será que é possível agradecer a Deus mesmo no sofrimento, mesmo no momento em que a morte parece pesar sobre nós? Será que temos motivos para continuar sempre dando graças a Deus? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18, o apóstolo Paulo escreve, na nova tradução da linguagem de hoje, ele escreve para os seus membros: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Biblicamente, a palavra de Deus sempre nos move a uma vida de gratidão, mesmo em meio ao sofrimento. E o Salmo 116 é um salmo que nos leva a essa realidade. O Salmo 116 não foge disso. Ele quer nos mostrar que mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos continuar vivendo uma vida de gratidão. Especificamente, entrando um pouco mais no texto e no contexto deste salmo, nós podemos perceber que o salmista ele relata uma experiência pessoal. A oração que ele fez a Deus foi ouvida, conforme nós vemos no versículo 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia aberta agora, você pode perceber. O salmista fala de oração. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Que mensagem maravilhosa! Muitos comentaristas concordam que nenhum outro salmo talvez tenham palavras tão espontâneas como neste salmo. São palavras que retratam a profunda gratidão do salmista ao Deus que é vivo, ao Deus que ouve, ao Deus que deseja estar perto. Este é o Deus que é nosso. Este Deus deseja nos salvar. Portanto, nós vemos palavras muito bonitas neste salmo
onde o salmista agradece pelos feitos maravilhosos que Deus concedeu à sua vida. Um outro ponto importante é lembrar que os salmos são hinos que eram levados ao templo. E a experiência pessoal do salmista se tornou um hino. Aqui nós temos o caráter também de testemunho. O salmista, ele testemunha a sua fé, ele testemunha o que Deus fez na vida dele através destas lindas palavras. Por isso, nós queremos entrar um pouco mais no texto em si e perceber cada detalhe, cada ensinamento que nós podemos assim tirar deste bonito salmo. Portanto, em primeiro lugar, nós destacamos a confiança do salmista em Deus. Do versículo 1 até o versículo 4, ele fala do amor a Deus, da confiança em Deus, porque justamente este é um Deus que ouve, este é um Deus que está perto, principalmente quando clamamos por socorro. Veja que o salmista nos traz algo muito interessante em relação à oração. Quando vocês oram, vocês confiam naquilo que vocês estão orando? Vocês confiam que alguém está escutando você? Quando nós ouvimos o salmista dizer, Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele ouve quando eu suplico. O salmista está mostrando para nós que nós devemos confiar naquilo que estamos orando. Nós cristãos oramos porque confiamos. Nós cristãos oramos porque Deus está nos ouvindo. Nós falamos porque alguém está nos escutando. E a nossa confiança em Deus não pode ser momentânea, mas a nossa confiança é algo que dura, é algo sempre permanente. E a oração tem esse caráter tão bonito, tão íntimo, de comunhão entre nós e Deus. Amados irmãos e irmãs, a oração não são palavras jogadas ao vento, mas a oração é o apelo de nossa alma que vai em direção aos ouvidos de Deus. Lutero disse certa vez que a oração é o suor da nossa alma. Também na oração nos entregamos ao nosso Deus. No versículo 3, nós vemos também como o peso da morte estava sobre a vida daquele salmista. No versículo 3 diz, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. A ideia por trás desse versículo é como se a própria morte, como se o próprio inferno estivesse atacando. Como uma pessoa ataca a outra, assim também nós vemos aqui o sentimento do salmista. Nos traz até um pouco de angústia isso aqui. Mas por que também não contextualizar na nossa vida espiritual quantos inimigos também fazem isso conosco? Principalmente o diabo e os seus. Diariamente nos cercam, nos enlaçam com as consequências do nosso próprio pecado, nos mostrando quem nós somos e por que nós também sofremos. Por isso a confiança em Deus. No versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Diante do ataque violento, o refúgio do salmista é clamar a Deus. Alguns podem pensar e talvez supor, qual é o problema do salmista? Será que ele tem algum
alguma doença física ou alguma doença psicológica, como a depressão? Ou será que o salmista talvez ele tenha as duas coisas juntas? Como é o caso de Jó, por exemplo, um outro personagem bíblico onde ele sofre psicologicamente, também fisicamente. Sofrimentos que levam a pessoa ao desespero, à aflição, à desilusão e ao pavor. Nós não sabemos, mas algo muito triste, muito ruim aconteceu ao salmista. Ele é um reflexo do que nós somos e também daquilo que nós vivemos nos nossos tempos. O ser humano sempre sofreu. E é por isso que sempre nós devemos agir como o salmista age. Olhar para a misericórdia de Deus. Deus que é o nosso refúgio. Nós também pedimos a Deus, salva-nos da morte. Esta é a nossa oração a Deus. Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor. O segundo mandamento nos diz isso. O segundo mandamento fala do nome de Deus e na explicação de Lutero no Catecismo, que vocês devem conhecer, nós temos de forma maravilhosa a explicação de como Deus quer que o seu nome seja usado. É lógico que nós não podemos usar o nome de Deus nas feitiçarias, nas mentiras, nas enganações, nos juramentos em falso, mas Deus quer que o seu nome seja usado, principalmente nos momentos de oração, de louvor e de agradecimento. Como vocês devem ter decorado, mas devemos invocá-lo em todas as necessidades, orar, louvar e agradecer. Nós temos isso muito explícito aqui neste salmo e é muito bom olhar para a palavra de Deus, que assim nos orienta nesse sentido. Do versículo 5 até o versículo 11, nós temos justamente o louvor a Deus. No versículo 5, nós já temos essa mudança de discurso, ou essa mudança no tom, no estilo aqui da letra. O salmista começa louvando a Deus, compassivo e justo é o Senhor. O salmista aponta para os atributos de Deus. Por que você louva a Deus, queridos irmãos e irmãs? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. E nós também louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Interessante esse versículo 5, onde nós temos 3 grandes atributos de Deus. Deus é compassivo, Deus é justo e Deus é misericordioso. A bondade, a fidelidade e a compaixão de Deus é algo que só Ele tem e oferece. Graças a Deus, Ele é assim. E é assim que Ele nos salva. E é por causa disso que Ele olha por cada um de nós. A partir do versículo 5, nós temos o olhar de Deus sobre nós. Este salmo nos traz essas duas perspectivas muito interessantes. Primeiro, o nosso olhar para Deus e segundo, o olhar de Deus para nós. No versículo 6 está escrito que o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. O versículo 6 é bem interessante porque nós podemos nos aprofundar de forma muito bonita aqui, principalmente quando o salmista fala de salvação. O salmista não pôde testemunhar a cruz de Cristo, mas ele confiava que o Messias havia de vir e que o Messias havia de morrer e ressuscitar por ele. Por isso ele fala de salvação. Hoje nós olhamos para a história, olhamos para trás, olhamos para a palavra de Deus
E temos o belo testemunho da cruz. O que Jesus viu quando ele olhou da cruz, queridos irmãos e irmãs? Jesus viu o simples. Jesus nos viu prostrado diante dele. Nós olhamos para a cruz. E da cruz, Jesus olha para nós. Jesus olha para a nossa condição, para o abismo do pecado. E de lá, Jesus quer nos resgatar. Deus desce até o fundo do poço para nos tirar desta situação. E é por isso que o salmista louva a Deus pela salvação. E no versículo 7, finalmente, nós podemos descansar. E o salmista diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Estes próximos versículos, do versículo 7 até o versículo 11, nós temos a realidade da salvação bem na prática. É exatamente por causa do olhar de Deus por nós que nós podemos continuar confiando. Veja há quanto tempo esse salmo foi escrito e lá nós já tínhamos a promessa de salvação dada por Deus. Muito tempo depois, Jesus veio, cumpriu a promessa, nos salvou. E hoje nós temos, junto conosco, a mesma realidade de salvação. A mesma palavra, o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma justiça de Deus. Quando a morte nos esmaga e quando o pecado nos deixa desiludidos, nós podemos olhar para a cruz e experimentar a salvação. E aí nós chegamos no versículo 12, que, no meu entender, é um versículo que nos traz aqui o elo entre todos os versículos. Olhando para a cruz, olhando para a salvação que Deus nos traz. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Reflita nesta pergunta, querido irmão e irmã. O que podemos dar a Deus? Como retribuir a Deus tamanha graça, tamanho favor? Esta é a pergunta crucial deste salmo. Como retribuir a Deus o favor imerecido da sua humilhação e morte de cruz? Como retribuir a Deus todas as bênçãos e favores concedidos a nós mesmos sem não merecermos? Como retribuir a Deus a sua presença poderosa em meio a esta vida, num mundo apontado ao fracasso, num mundo que cheira à morte? Como retribuir a Deus o seu favor? Humanamente é impossível, queridos irmãos e irmãs. Mas existe uma resposta para esta pergunta. Nós retribuímos a Deus com gratidão. A vida de gratidão é a nossa resposta a esta pergunta do versículo 12. Nós não vamos tentar fazer igual a Deus e nós nunca vamos fazer igual a Deus. Nós não podemos fazer o que Deus faz por nós. Mas nós podemos oferecer o nosso ser e também aquilo que nós somos e temos para o serviço cristão no mundo. E penso eu que justamente por causa disso, ele fala da sua oferta a Deus. Às vezes nós ficamos meio assim em falar de ofertas, mas quando eu falo de oferta, estou me referindo a tudo que nós fazemos em relação ao reino de Deus. Nós
ofertamos o que nós somos a Deus. Nós ofertamos a Deus o nosso 100%. Tudo que envolve a boa mordomia cristã está assim também apontada neste salmo. Interessante como ele fala dos seus votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Lá no versículo 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No versículo 17, ele diz: a ti oferei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Todos estes versículos nos apontam justamente para a nossa vida de gratidão a Deus. No dia de nosso batismo, nossos pais, nossos padrinhos respondem em nosso lugar, a não ser que você tenha sido batizado adulto. E no dia da nossa confirmação, nós respondemos essas perguntas com a nossa própria boca. São votos feitos a Deus. Como temos administrado isso? Como temos vivido isso? Também na nossa vida diária, quais são os sacrifícios de ações de graças que nós damos a Deus? Nesse tempo de isolamento social, como você tem convivido com a sua família? É difícil conviver com eles? É melhor estar fora de casa ou dentro de casa? Dentro da sua comunidade, no serviço do Evangelho, quanto você tem investido do seu tempo, da sua mente, da sua capacidade, também dos seus bens? Tudo isso nos serve de reflexão diante deste salmo. Tudo que nós fizermos, de fato, não será suficiente, mas faz parte da nossa vida de gratidão, da nossa resposta a Deus. Em Romanos 7, versículo 25, a primeira parte do versículo, o apóstolo Paulo escreve algo muito interessante. Ele diz: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a nossa vida é uma vida de gratidão a Deus por causa de Cristo em nós, por causa da fé. Nós pertencemos a Cristo, Ele como o nosso Salvador, nós como seus discípulos. Desde o nosso batismo somos chamados a andar na luz de Cristo. Como diz também o salmista no versículo 9, andarei na presença do Senhor. A vida de obediência a Deus não está relacionada ao auto-sacrifício, mas sim ao poder da fé em nós, onde o Espírito Santo de Deus age em nosso ser, nos levando aos frutos verdadeiros do arrependimento. Amados irmãos e irmãs, provavelmente nós todos nos identificamos com este salmo. A morte, os sofrimentos, os males deste mundo certamente nos dão desconforto para esta vida. Mas veja aonde os nossos olhos devem estar fixados: na cruz. E é a cruz que nos leva a uma vida de gratidão, a uma vida onde em tudo podemos dar graças a Deus. Uma vida de confiança no único que pode nos salvar, no único que pode nos socorrer. Portanto, que possamos orar, que possamos louvar, que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito, para que, assim como o salmista, andemos confiantes na graça e na misericórdia de Deus. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que
Tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, portanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, portanto me amar. Vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Queremos neste momento fazer oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por teu favor e por teu cuidado, por da cruz olhar para nós e assim nos socorrer em nossas angústias, em nossos sofrimentos e principalmente na morte. Que nós possamos assim nos levantar, ressuscitar com Cristo para uma nova vida que só Tu pode nos dar e que o Teu Espírito Santo possa assim nos seguir em todos os caminhos para que andemos sempre certos da nossa salvação e confiantes na vida eterna que há de vir. Querido Deus e amado Pai, enquanto estivermos neste mundo, abençoa-nos, para que assim também possamos levar a Tua palavra a cada vez mais pessoas. Esteja com a Tua Santa Igreja Cristã no mundo, para que em uma só voz testemunhemos o Teu amor para todos. Querido Deus, de modo muito especial também oramos pela família do pastor Mário Vent, ele, sua esposa, também suas filhas, este casal que sofre com a saúde, que Tu possas abençoá-los, ó Deus, nos seus tratamentos e que assim a Tua vontade possa sempre prevalecer. Tu és o médico dos médicos e assim entregamos eles em Tuas mãos. Que Tu possas continuar dando forças também para os seus familiares, a fim de que eles cuidem deles neste momento. Amado Pai Celestial, nós também colocamos em Tuas mãos todos os que sofrem, esteja com todos os doentes, enlutados, com os que sofrem dores e aflições em seus corações, abençoa os necessitados,
que a tua igreja possa continuar sendo usada como instrumento de ação social, para que também ao nosso redor as pessoas vivam bem, conforme tu nos orientas em teus mandamentos. Amado Pai, abençoa o mundo com a tua misericórdia e que tu possas continuar abençoando as pesquisas, onde muitos certamente estão assim buscando uma cura, uma vacina, um tratamento contra este vírus que nos trouxe a pandemia. Também, ó Deus, nos entregamos em tuas mãos, sabendo que tu ouves a nossa oração. Tu que és um Deus vivo, eterno, fiel, tu que és um Deus misericordioso e compassivo. Esteja conosco em nossas atividades particulares, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando, e que assim, ó Deus, através de nós, o mundo também te conheça. Em Cristo Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e sempre. Amém. Nós queremos avisar os irmãos, lembrar que nossas atividades presenciais estão resumidas aos cultos. No fim de semana, o culto no sábado à noite, 19h30, também no domingo, às 9h e 19h30. E nas quartas-feiras, o culto para os idosos às 14h30. Todos estes cultos precisam da inscrição prévia. Continuem aproveitando também este momento na medida do possível, lembrando sempre de todos os cuidados que devemos ter ao sair dos nossos lares, procurar vir à igreja e voltar para casa, né? Para que assim também estejamos protegidos e seguros. Afinal de contas, isso também faz parte dos cuidados que Deus quer que a gente tenha. Também lembrar a vocês das nossas atividades digitais no YouTube ou no Facebook. Nós sempre temos esse momento na quinta-feira, um devocional às 20h. Também a escola dominical no sábado à tarde, 14h30. E o nosso culto virtual, sábados à noite, às 19h30. Lembramos os irmãos que no dia 11 e 12 de julho nós temos os cultos de festa da colheita. É um culto especial, muitos assim também estão nos perguntando se iremos fazer. Iremos fazer naquele fim de semana. Também no nosso culto virtual teremos este momento especial de agradecimento a Deus, como nós vimos na reflexão de hoje. Então os irmãos também podem se preparar para este momento, ok? Também lembrar que tradicionalmente no mês de julho os pastores fazem um recesso de 10 dias, a gente faz um rodízio entre nós. Então eu vou estar de férias entre o dia 3 e 13 de julho e nos vemos na volta. Qualquer atendimento, qualquer pedido em especial, vocês podem se encaminhar ao pastor Ivaldo. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom resto de semana. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.